Semana e mês importantes na área da saúde. Na semana, estamos vivendo a semana de estímulo à doação de órgãos e tecidos, deste dia 27 ao Dia Nacional, e também a Semana do Coração, deste dia 29, o Dia Mundial do Coração. Vamos primeiro destacar a importância da conscientização de doação de órgãos e tecidos nesta matéria. Lucas fez um transplante de pulmão há 4 meses. Um pouco antes da cirurgia, não conseguia caminhar e parou de ir à escola. O rapaz passou 10 dos 17 anos de vida usando cilindros de oxigênio como esses. Como é que você se sente? Bem melhor. Porque antes era difícil, ficar falta de ar, agora nada. A nossa vida mudou por completo. É uma liberdade que antes nós não tínhamos, principalmente o Lucas, obviamente. Um passarinho preso na gaiola e depois do transplante a gente está tendo até dificuldade de segurar ele agora, um adolescente que está querendo voar. No primeiro trimestre deste ano, as taxas de transplantes caíram. As exceções são os transplantes de coração e pâncreas. O de rins, que é o mais procurado, não cresce há 7 anos. Hoje, quase 34 mil pessoas estão na lista de espera de um novo órgão. Falta de informação e falta de propaganda, na verdade. Porque a maioria das pessoas ainda tem uma carência em relação a saber como que é feito o processo. Chamar a atenção para um ato que pode salvar vidas. Esse é o mote da campanha Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, que reúne 12 personalidades. A mensagem é simples: juntos podemos fazer a diferença. Quando eu comparo se o valor dos presentes é mais ou menos igual, estarei fazendo o bem? A ideia da campanha, criada há 4 anos, nasceu depois do Bruno assistir um documentário sobre transplante. Eu não tinha nunca cogitado falar sobre doação de órgãos, sobre transplante, porque muita gente às vezes acredita que você falando sobre um tema desse, você está abordando sobre morte. E, na verdade, você está falando sobre vida, né? Já que uma vida pode salvar até 12 vidas. A propaganda faz a pessoa buscar a informação. Na TV, no rádio, falando sobre doação de órgãos, como funciona, o que é o benefício que pode trazer, a alegria de salvar uma outra pessoa, de poder dar um pouquinho do seu ente querido, continuar vivendo em outra pessoa, isso com certeza a gente conseguiria aumentar. Eu acredito que a gente doando órgãos, a gente vai estar fazendo bem para outras famílias que podem estar precisando também. Cada hospital tem suas equipes devidamente preparadas para buscar a doação de órgãos e tecidos num momento muito difícil, como a gente abordou ao longo desta semana, que é o momento da morte de pessoas falecidas, ou seja, entes queridos das famílias que são abordadas por essas equipes. Hoje, a lei é clara, mesmo que a pessoa em vida tenha manifestado a vontade de doação de órgãos, a palavra final é da família no momento exatamente complicado, que é o momento da morte. E neste domingo, 9 horas da manhã, Avenida das Esmeraldas, teremos a Caminhada pela Vida, exatamente para chamar a atenção da conscientização da doação de órgãos e tecidos. E estamos também na Semana do Coração, deste dia 29, Dia Mundial do Coração. Como está a sua saúde cardíaca? As doenças cardiovasculares são as que mais matam. O nosso convidado, o médico cardiologista Paulo Moreira. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite, senhores. A saúde cardiovascular, o senhor comenta a importância. Muito importante. Nos últimos muitos anos, tem havido um decréscimo muito grande na variedade de doenças do coração. Doenças que eram tradicionais no Brasil deixaram de existir, ou não chegaram a deixar de existir, mas se tornaram quase uma raridade. É o caso do Chagas. Quando eu iniciei a exercer cardiologia em Marília e dar aula na FAMEMA, metade dos clientes que nos chegavam eram chagásicos. A etiologia era a doença de Chagas. E hoje é uma quase raridade, é muito pouco frequente chegar um chagásico novo no consultório. E porque o governo fez a lição de casa e conseguiu quase que exterminar no Brasil o vetor, o inseto transmissor da doença de Chagas, que é o triatoma, o triatomídeo.
E, assim, outras doenças também que eram infecciosas ou inflamatórias e que, como todas as outras suas companheiras, doenças infecciosas, foram diminuindo à medida que o país evoluía, foram melhorando as condições sanitárias da população, foram diminuindo muito de incidência. Moléstia reumática, que era uma doença muito importante do nosso dia a dia, que causa lesão das válvulas das crianças, adolescentes. Dizia-se que a moléstia reumática lambia juntas e mordia o coração. A moléstia reumática, primeiro, há muito tempo já desapareceu, cardite reumática aguda de hospitais, e agora também rareiam muito os casos de valvulopatia por moléstia reumática, persistindo as causas de válvula de outras naturezas, como o prolapso de válvula mitral, mas que geralmente é inocente, raramente eu não diria, mas poucas vezes precisa chegar a trocar a válvula, e endocardite bacteriana, outras lesões que afetam o coração, pericardite, tudo isso diminuiu muito o caso. Eu estava lembrando da vinda para cá de sífilis cardiovascular. Na verdade, cardíaca nunca chegou a ser confirmada, a tal da miocardite de Costeiro, mas era uma coisa frequente antigamente, a ortite sifilítica, a sífilis terciária pode dar uma inflamação, uma doença da aorta, da base da aorta, que leva à insuficiência aórtica, uma lesão valvar. Mas o último caso que eu tive já faz décadas, que foi operado aqui em Marília por Dr. Pena. Então, a cardiologia, mais e mais, se resume a uma doença só. O conjunto de patologias e circunstâncias e fatores que levam ao infarto, à insuficiência coronariana, à angina, à morte súbita, englobados aí doenças que são causa da doença coronária, como o diabetes, como a hipertensão arterial. Então, em torno da aterosclerose coronária, em torno da obstrução de coronária e algumas outras consequências menos frequentes, menos importantes, mas como a estenose aórtica aterosclerótica, que continua muito comum e hoje chega a ser uma das causas mais comuns de valvulopatia, de doença das válvulas cardíacas. Então, essas doenças que levam ao infarto, angina, ainda se constitui, podia-se pensar que nós trabalhamos menos porque diminuiu o número de doenças, mas não, aumenta a mortalidade por insuficiência coronariana, e o coração continua liderando, é a principal causa de morte em nosso país, como é em vários outros países. E é importante Dia do Coração, porque há uma coparticipação do paciente na geração, no desenvolvimento dessa doença. Essa mortalidade toda tem a cumplicidade dos pacientes, das pessoas. Então, é crescente o número de obesos em todo o país, e a obesidade é uma causa importante. Graças a Deus, no Brasil, o Brasil é exemplo em prevenção de fumo, em combate ao fumo, mas o fumo é uma grande causa, o álcool exagerado é outra, a barriga, a obesidade, a circunferência abdominal é extraordinariamente importante, a tensão psicossocial crônica, a infelicidade de vida. Então, tudo isso são fatores que trazem e fazem essa liderança da doença obstrutiva aterosclerótica, cardíaca e doença obstrutiva cerebral, com os derrames cerebrais, que se juntando, por ser a mesma causa, se juntando ao infarto e à angina, faz a principal causa de morte das pessoas. E é importante saber que todas essas causas são possíveis de serem evitadas. Poderia ser uma raridade a doença coronária, mas não, é a principal causa de morte. Pela
além da genética, a predisposição genética, o tipo de material que a pessoa é, mas o fator determinante maior é o tipo de hábitos que a pessoa tem. São os hábitos maléficos que formam a angina, que formam o infarto, que obstruem os vasos cardíacos, e que, se as pessoas fizessem o que precisa se fazer, seria uma quase raridade. É importante, então, se atuar da forma preventiva. E a própria Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo está desenvolvendo, nesta semana, uma campanha nas escolas, com alunos adolescentes pensando-se no futuro. Nessa prevenção, doutor Paulo. Perfeitamente. Toda essa prevenção, tudo que se puder fazer, divulgar, bater nisso aí, porque são coisas que a pessoa até sabe, até sabe mais ou menos, mas ela precisa ouvir sempre, porque entre saber e botar em execução e resolver fazer, na verdade todo mundo sabe que precisa andar, caminhar, ir à academia, andar de bicicleta, fazer ginástica de todos os tipos. Mas não fazem, a pessoa não se dispõe a fazer. Então é difícil. Quantos obesos existem aí e como é difícil tratar a obesidade, a ponto de hoje um dos principais tratamentos, a cada dia ocupa mais espaço e com melhores resultados, é a cirurgia bariátrica. Mas, no fundo, não deveria se chegar a ter que mutilar uma pessoa para que ela possa emagrecer. Tirar partes do estômago, tirar parte do intestino para diminuir a absorção. Então, é muito difícil lidar com o hábito de vida das pessoas. E não só para prevenir o infarto e a angina, mas, por exemplo, tensão psicossocial. A idade é uma arma de dois gumes. A idade, por um lado, é um fator de risco também, para infarto, para angina, para derrame cerebral. Ninguém vê com frequência derrame cerebral aos 7 anos de idade, e sim dos 40 para cima. A mesma coisa com diabetes, com hipertensão arterial, etc. Mas essas doenças são facilitadas sempre pela conivência das pessoas, pelo pouco caso, pela incapacidade de se controlarem. E, para evitar a tensão psicoemocional, a idade tem um fator bom. O velho tende a ter mais experiência e mais sabedoria que o jovem. Então, se confunde o homem que controla a sua comida, o homem que faz exercício físico, que tem o controle de seus hábitos, que consegue deixar o cigarro, se confunde isso com um próprio objetivo de vida, que é o indivíduo ser mais sábio a cada dia, ele ser um indivíduo mais lúcido, mais inteligente, e que isso resulte numa melhor vida para ele. Muito bem. Obrigado ao médico cardiologista Paulo Moreira, nosso convidado, falando sobre a Semana do Coração. E neste dia 29, o Dia Mundial do Coração e, é claro, da saúde cardíaca. O Brasil continua com um problema sério na área da saúde, sarampo, tanto é que o governo vai intensificar a vacinação. Confira. Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai ocorrer em 2 etapas, de 7 a 25 de outubro para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e de 18 a 30 de novembro para jovens de 20 a 29 anos. O dia D, Dia de Mobilização Nacional, acontece nos dias 19 de outubro e 30 de novembro. Transmitido pela saliva, tosse ou espirro, o sarampo é uma doença viral extremamente contagiosa e que avança de forma rápida. Uma única pessoa com o vírus pode contaminar outras 18. Crianças, adultos jovens e pacientes com o sistema imunológico enfraquecido por alguma outra doença estão mais suscetíveis. A vacina é a única maneira de evitar o sarampo, que pode causar sequelas e até a morte. Nos últimos 90 dias, mais de 4.500 casos de sarampo foram confirmados no Brasil. São Paulo concentra o maior registro da doença, seguido do Rio de Janeiro e de Pernambuco. A vacina
é uma das estratégias, não é a única, né? Nós temos investigação laboratorial, temos a investigação de campo, tem as ações de comunicação. Então, é um conjunto de ações que são realizadas sistematicamente. O governo brasileiro quer recuperar o certificado de erradicação do sarampo. Para um país se considerar como livre do sarampo, ou seja, o sarampo está eliminado, o país tem que permanecer por 12 meses sem circulação do vírus sarampo. Já teve a confirmação nas últimas semanas de 10 casos. Chegou a faltar vacina e o governo está novamente reabastecendo as unidades de saúde. Daqui a pouco vamos falar sobre um tema essencial no momento: desenvolvimento socioemocional. Nesse momento de realmente muita complicação da sociedade nos vários segmentos. A gente volta já já.